falar algumas coisas primeiro. Boa noite, pessoal. São 6 horas, nós vamos começar mais uma apresentação do NDR. Então, boa noite, pessoal, professores, estudantes e demais participantes. Sejam todos bem-vindos para mais uma conferência do Núcleo de Desenvolvimento Regional da Unesp Toledo. Hoje nós teremos a discussão número 81. Para a apresentação de hoje, nós teremos a participação da mestranda Daniele Loureiro Almeida, que ela é aluna do programa de pós-graduação em Economia da Unesp Toledo, e ela vai apresentar o seu trabalho, que o título é Determinação do Valor Adicionado Embutido no Comércio Interestadual Brasileiro, uma análise de insumo-produto. A Daniela é graduada em Engenharia Civil pela UTF-PR, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e mestranda do programa de pós-graduação em Economia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Obrigado, Daniele, pela sua participação de hoje. E antes que a Daniele comece, aqui do lado no chat, a professora Crislane já colocou o site do NDR, o canal do NDR no YouTube e os perfis do NDR no Facebook, no Instagram e no Twitter. A Daniele vai começar a sua apresentação agora. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, que a gente, durante a apresentação a gente vai fazendo para ela. E a gente pede também que todo mundo desligue seus microfones para, durante a apresentação, não ter nenhum ruído para a Daniele. Beleza, pessoal? Pode começar, Daniele. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Como o professor já havia mencionado, o título do meu trabalho é a Determinação do Valor Adicionado Embutido no Comércio Interestadual Brasileiro, uma análise de insumo-produto. Contudo, esse título ainda é um título provisório, porque como eu ainda vou passar pela qualificação e posteriormente a defesa, talvez aconteça alguma modificação, alguma alteração nesse título. Então, só para que fique registrado que é um título provisório no momento. Nesse sentido, eu vou começar fazendo uma pequena introdução ao contexto, né, da minha pesquisa. Só um momento. Está aparecendo para vocês a apresentação que eu passei aqui na minha tela, ainda não está? Está aparecendo. Tá? Ah, tá. Ok, obrigada. Ok. Falando um pouco sobre a globalização da cadeia mundial de produção, ela fez com que o mesmo produto ele seja confeccionado em diferentes regiões do mundo, de modo que um país ele se especializa hoje em uma etapa do processo produtivo. E esse sistema hoje ele é conhecido como especialização vertical. Dessa forma, assim, é cada vez mais raro que a gente encontre um país que ele produza e ele venda um produto que seja 100% fabricado por ele, porque na grande maioria das vezes as exportações elas são compostas por uma parcela que acaba sendo importada de outros países e eles agregam valor e eles exportam novamente. Consequentemente, o aumento do comércio de bens intermediários, ele acaba ressaltando a importância de mensurar a participação das regiões no comércio pelo valor adicionado doméstico. Além disso, é uma melhor medida para mensurar a contribuição do comércio interregional, tanto para a geração de renda para o trabalhador como para o lucro das empresas. Contudo, e é bem comum e é muito usual que a gente encontre esses dados frequentemente em valores brutos de exportação. Contudo, quando esses valores eles estão em valores brutos de exportação, pode acontecer problemas de dupla contagem, porque toda vez que esses produtos eles atravessam uma fronteira, ele é contado novamente. Então, quando você exporta pelo valor bruto, esse é um problema que pode ocorrer. Nesse sentido, no que diz respeito aos comércios entre as regiões subnacionais, segundo os pressupostos clássicos das teorias comerciais,
tradicionais, os fatores de produção eles seriam perfeitamente móveis e as dotações relativas seriam uniformes no espaço. Porém, sobre essa hipótese, não existiria especialização vertical dentro de um país, porque todas as regiões elas teriam vantagens competitivas semelhantes e a fragmentação regional no processo produtivo ela não ia ser vantajosa, porque todas as regiões elas teriam a mesma vantagem competitiva. Então, a fragmentação da cadeia produtiva nesse contexto, ela só acarretaria em custos extras. No entanto, a gente sabe que a mobilidade dos fatores de produção entre as regiões subnacionais ela não é perfeita. As regiões elas apresentam características endofoclimáticas próprias, sociais, culturais, e o que acaba refletindo em divergências em termos de custo de produção e, consequentemente, também em nível de especialização. Essas mesmas características que são encontradas no Brasil, elas também são encontradas em outros países que têm dimensões similares, como a China, a Índia, Estados Unidos, Canadá. Inclusive, a China e os Estados Unidos, eles apresentam diferenças ainda maiores do que as do Brasil. Então, essas características que são encontradas aqui, elas elas não divergem muito do que é encontrado em outros países que têm as mesmas dimensões. Barros 2012, ele cita algumas dessas diferenças como sendo as principais delas. Entre os fatores que ele coloca como fundamentais estão o PIB per capita, o efeito das grandes cidades, a disponibilidade de capital humano, os recursos naturais, infraestrutura produtiva e a qualidade das instituições. E, consequentemente, devido a todas essas diferenças que podem haver entre as regiões, podem ter ganhos, né, com a fragmentação do processo produtivo entre as diferentes regiões de um país. Consequentemente, as relações comerciais dentro de um país, elas ocorrem de forma similar ao comércio internacional. Ou seja, antes de cruzar a fronteira internacional, o produto ele acaba cruzando várias vezes as fronteiras nacionais. Por exemplo, a gente compra um produto sei lá, aqui no Paraná, mas muitas vezes a matéria-prima para produzir ele acabou vindo de outros estados. Então, toda vez que esse produto ele cruza uma fronteira, ele acaba sendo contabilizado mais uma vez. Então, o mesmo problema, o mesmo comportamento que acontece com o comércio internacional, a gente consegue observar dentro do setor, dentro do próprio país. E, contudo, um problema que pode acontecer nesse cenário é que todas as vezes que tem essa dupla contagem, o estado final que faz a exportação para fora do país, ele acaba sendo supervalorizado, porque ele acaba recebendo todo o valor exportado bruto, mas na verdade parcela desse valor acabou sendo adicionado por outros estados, mas esse valor que foi adicionado pelos outros estados, ele não é contabilizado nessa conta. Bom, falando um pouquinho ainda sobre o cenário brasileiro. O Brasil ele possui uma taxa de abertura baixa comercial em comparação com alguns outros países como a China e a Índia, o que pode estimular isso pode ser um fator que pode acabar estimulando o comércio entre as regiões, entre o comércio interno do país. E além disso, o valor agregado doméstico nas exportações ele também é maior, porque principalmente as exportações brasileiras elas estão localizadas nos estágios iniciais da cadeia de produção, como as matérias-primas, os
as commodities, então esse valor adicionado ele acaba sendo um pouquinho maior. Bom, o período de análise do trabalho vai de 2008 a 2013. Esse é o maior intervalo de tempo em que temos as matrizes compatíveis e disponíveis. Contudo, também nesse período a gente vai ser possível a gente mensurar o efeito da crise mundial de 2008. E essa crise ela afetou todo o comércio internacional e com isso possivelmente ela causou algumas alterações no comércio subnacional. A crise de 2008, ela, para muitas pessoas, ela foi considerada uma crise sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. E ela acarretou, né, uma profunda recessão que durou um período muito prolongado para diversos países, inclusive muitos países desenvolvidos, e ela afetou significativamente nos fluxos de comércio internacional. Tanto que essa queda mundial e severa na demanda, ela é vista por Baldwin e Taglioni como a principal responsável pelo que eles denominam o grande colapso do comércio. Dessa forma, analisando os fluxos de comércio interregional brasileiro entre os anos de 2008 e 2013, como se deu a evolução da participação do valor adicionado doméstico referente a cada um dos estados. Esse, no caso, seria o problema de pesquisa do nosso trabalho. A gente vai fazer a evolução, no caso, porque a gente vai analisar do período de 2008 a 2013. A gente está tentando encontrar os dados para 2010, para ter um ano a mais de comparação, para não ficar apenas 2 anos de análise na nossa amostra, mas ainda não é certeza, mas a princípio seria esses 2 anos de análise. Alguns objetivos do trabalho seriam mensurar a evolução do fluxo de comércio entre os estados brasileiros e identificar qual que é a parcela de valor agregado doméstico que é gerada em cada estado. Isso vai permitir identificar qual que é a real contribuição do comércio interregional para a geração de renda do trabalho e lucro para as empresas de cada região. Também vai ser possível identificar qual que é a verdadeira participação dos estados brasileiros na produção dos produtos exportados, porque como a gente já havia comentado anteriormente, quando a gente mensura pelo valor bruto de exportação, apenas o estado que fez a exportação final para outro país, ele é contabilizado. Os estados que agregaram valor àquele produto antes, eles não entram na contagem. Dessa forma, os nossos objetivos específicos vão ser realizar uma revisão bibliográfica sobre alguns tópicos que são pertinentes ao assunto, como a importância do comércio interregional, o efeito fronteira, o cenário brasileiro, a mensuração do valor adicionado embutido nas exportações subnacionais de cada estado. As referências bibliográficas. Aqui eu vou citar alguns tópicos e alguns conceitos que foram importantes e se destacaram ao longo da pesquisa. Eu vou começar falando um pouco sobre a definição de especialização vertical, que eu já havia comentado um pouco no começo do trabalho, mas esse conceito ele é utilizado para descrever o modo de produção no qual os países são especializados em tarefas e não em produtos. Por exemplo, a China mesmo, ela é muito especializada em montagem de equipamentos. Então, ela é especializada em uma das etapas do processo de produção, mas ela não é especializada no processo inteiro. E isso hoje tem se tornado muito frequente, principalmente para que os países aproveitem ao máximo as vantagens competitivas que eles têm em relação aos outros. Opa. Só um pouquinho. Bom, eu vou falar também um pouco sobre a abertura comercial brasileira, porque esse é outro fator que ele acaba influenciando bastante
na questão dos fluxos de comércio, principalmente no fluxo de comércio interestadual, interregional, né? Bom, até meados da década de 1980, no Brasil a gente tinha uma política de importação bem restrita, e ela permitia apenas a entrada de bens que não possuíam um similar nacional ou alguns bens que estavam ali para atender um eventual excesso de demanda. Nesse sentido, nesse período haviam altas tarifas aduaneiras, controles discricionários e limites máximos de compras anuais. Essas medidas elas beneficiaram um parque industrial relativamente amplo e diversificado, porém que ele estava muito acomodado ao protecionismo e que ele não estava preparado para competir com os mercados internacionais. Lá pelo final da década de 80, houve a criação de alguns houve a criação de alguns programas para a redução dessas tarifas, e ocorreram entre 1988 e 1994 3 programas diferentes de redução tarifárias. Dessa forma, durante o restante da década de 90, o que controlava realmente as importações e as entradas no país eram as tarifas e as taxas de câmbio. Mesmo com esses avanços no comércio internacional, esses avanços que eu comento aqui são essas medidas, essas ações do governo para tentar abrir um pouco mais a economia. Mesmo com essas políticas, o comércio do Brasil, o comércio interregional do Brasil, ele é ainda muito, muito maior em relação ao comércio internacional. De acordo com um estudo realizado por Silva, o comércio internacional do Brasil ele é, em média, 33 vezes maior do que o internacional. E essa assimetria econômica entre os estados brasileiros e países com dimensões econômicas muito discrepantes podem contribuir ainda mais para esse efeito. Um trabalho que se ressaltou um pouco mais durante o levantamento da pesquisa bibliográfica foi o trabalho de Castro, porque ele cria um modelo de comércio interestadual com base para quantificar a demanda, como base para quantificar a demanda. A meta específica do autor é quantificar os efeitos do componente de transporte nos custos logísticos, tanto no volume quanto na distribuição dos fluxos de comércio de cada estado, diferenciando por seus níveis de desenvolvimento econômico e estrutura produtiva. Isso permite o autor identificar quais são os estados que sofrem maior impacto nas suas relações de comércio, pela oferta de serviço de transporte e pela quantidade de serviço. Alguns dos resultados obtidos por Castro de que São Paulo era responsável por 32% das exportações interestaduais e que todos os outros estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntos, eles respondiam por 22,5% das exportações no mesmo período. Se eu não me engano, a pesquisa de Castro aconteceu em 1985, eu não lembro qual era o ano final. Mas em São Paulo, além dele ser o maior estado, a maior unidade federativa exportadora, ela também era o maior receptor de mercadorias, sendo que ela absorvia 25% das exportações interestaduais. E era o principal consumidor dos demais estados da federação. O estudo do Castro, ele é relevante, pois que ele leva em consideração o valor bruto das exportações. Porém, no nosso trabalho, a gente vai utilizar o valor adicionado. Então, a gente vai dar um passo a mais do que a pesquisa do Castro, porque no trabalho dele, ele faz esse levantamento, ele faz essa estimativa dos fluxos de comércio, mas o trabalho dele ainda leva em consideração os valores brutos de exportação. Então, ele ainda tem aqueles problemas de dupla contagem que eu havia comentado no começo. Então, como a gente vai fazer uma estimativa dos fluxos de comércio utilizando o valor adicionado, os problemas de dupla contagem que a gente identificou no trabalho
de Castro, provavelmente não vão estar presentes no nosso. Então, os resultados que a gente vai obter, espera-se que eles sejam um pouco diferentes dos obtidos por ele, né? E, bom, entrando um pouquinho na nossa metodologia, eu vou falar um pouco sobre a teoria geral, né, de insumo-produto. Ela foi elaborada por Leontiev e ele acreditava, né, que a economia mundial e a de um país ela poderia ser representada como um sistema de processos interdependentes, onde cada processo ele gera determinados produtos e absorve uma combinação específica de insumos. Desse jeito, a interdependência entre os processos, ela ocorria quando um processo utiliza a produção de outro como insumo direto. E dessa forma, o estado de um determinado sistema econômico ele pode ser descrito através de uma tabela bidimensional de entrada e saída de produtos. A teoria, né, de insumo-produto, ela assume dois princípios básicos. O primeiro deles é que apenas os produtos domésticos são exportados. Isso não existe reexportação direta. Um produto para ser exportado, ele precisa ter ao menos uma parcela do valor adicionado internamente. Isso implica que, por exemplo, toda vez que você importa um produto, você tem que adicionar algum valor, você tem que fazer alguma agregação naquele produto antes de exportar, porque é essa agregação que vai acabar implicando no salário das pessoas, no lucro das firmas. Então, um dos princípios básicos é que esse processo ele tem que agregar algum valor antes de exportar para fora. E o segundo é que existe um equilíbrio em todos os mercados da economia. Aqui a gente tem um exemplo da tabela de insumo-produto para uma economia com dois setores. Aqui no Z12, a gente tem o fluxo monetário entre os setores 1 e o setor 2. No C1, a gente tem o consumo das famílias, dos produtos do setor 1. Aqui no G1, a gente tem os gastos do governo junto ao setor 1. Aqui a gente tem as demandas por bens e investimentos produzidos por o setor 1. E as exportações, o total exportado pelo setor 1. Aqui o X1 ele representa o total de produção do setor 1 também. E aqui embaixo a gente tem o total de impostos indiretos líquidos pagos por 1, representado aqui por T, e o total de produção do setor I, que é representado por X. E por último a gente tem o valor adicionado pelo setor 1 aqui. E aqui para frente a gente vai ter, essa tabela ela vai dar origem a várias relações, e a partir dessas relações a gente vai conseguir desenvolver equações e chegar nessas equações utilizadas por Leontiev para o cálculo da produção realmente. Aqui nessa equação, a gente tem... Deu uma travada. Aqui nessa equação, a letra A ela representa a matriz de coeficientes e o X e o Y representam vetores colunas. Aqui na parte de baixo, esse I menos A elevado a menos 1 é uma expressão muito conhecida que eles chamam de inversa de Leontiev, ou ela também pode ser denominada de matriz B, e os elementos dela, por exemplo, o elemento B1J, ele vai ser interpretado como sendo a produção total do setor I, que é necessária para a produção de uma unidade do produto do setor J. E aqui a gente vai ter
uma análise interregional que é basicamente uma extensão dessa equação aqui proposta por Leontief, só que para duas regiões. Então, segundo Guilhoto, a gente pode representar esse modelo de forma simplificada, partindo de um exemplo hipotético, com dois fluxos intersetoriais e interregionais de bens para regiões L e M. E aqui nesse contexto, esses ELL e esses EMM, eles são fluxos intrarregionais. E esses EML e os ELM, eles são fluxos interregionais. Aí, como eu havia comentado, aqui a gente encontra a equação proposta por Leontief e a gente tem a expansão dela para as duas regiões, para a região L e para a região M. Então, a gente observa que é basicamente a mesma região, a mesma equação, que na verdade ele só ampliou ela e abriu ela para duas regiões. E agora, a gente vai entrar realmente nos procedimentos metodológicos que vão ser utilizados na pesquisa. Para o presente trabalho, a gente vai utilizar uma adaptação da metodologia proposta por Loss, de 2016. Nesse trabalho, o autor ele utiliza a extração hipotética para determinar o valor agregado embutido nas exportações de um país. Contudo, a adaptação que a gente vai fazer do trabalho de Loss, ela vai ser feita para os fluxos de comércio interestaduais. E para isso serão utilizadas matrizes de insumo e produto regionais brasileiros. O autor só um momento. Desculpa. O autor adota uma economia hipotética, e essa estrutura dessa economia hipotética ela é muito semelhante com a estrutura do mundo real. A única coisa que ele faz é zerar alguns fluxos de comércio e extrair os valores do PIB a partir desses fluxos de comércio zerados. Aqui mais pra frente a gente vai conseguir observar isso com um pouco mais de clareza. Aqui nessa imagem a gente consegue observar a equação, que seria a matriz dos coeficientes de entrada, e utilizando a mesma notação do autor, a gente consegue construir essa matriz utilizando o S para a região em análise e o R para a outra região que eu vou estar analisando a interação. No caso, por exemplo, eu posso estar analisando para o estado do Paraná e para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí, nesse contexto, o ASS ele vai representar os requisitos adquiridos internamente na indústria do estado S. E já o ASR, ele representa os insumos necessários produzidos no estado da região R, que são comprados pela região S. Então, aqui para frente a gente também vai ter a expansão dessa metodologia para o contexto do fluxo de comércio. Aqui onde a gente tem o YSS e o YSR, a gente vai ter os valores dos fluxos de comércio da indústria do estado S, que é o estado inicial que a gente está fazendo análise, para todos os usuários finais, sejam eles da própria região S ou eles de outras regiões. Então, aqui a gente vai conseguir identificar os fluxos de comércio. Aí as razões do valor adicional da produção bruta da indústria dos estados, elas estão contidas num vetor linha VS. E aqui a gente observa o vetor, e aqui a gente vai ter o VS, e esse outro lado ele sempre vai ser zerado também. Utilizando a inversa de Leontief, o valor agregado do PIB é expresso por... E aqui a gente tem a equação que o autor utiliza para calcular o PIB. Opa.
Aqui, só uma observação, aqui a gente ainda tem a mesma, a mesma, uma mesma extensão daquela primeira equação que a gente estava utilizando. Que aqui a gente tem a inversa de Leontief, a gente tem os elementos I, que é o que a gente calculou aqui anteriormente, né, com os fluxos de comércio, e a gente vai estimar o PIB. E aqui a gente vai... E esse aqui, no caso, seria um PIB, o PIB real. Aí aqui a gente vai fazer o cálculo do PIB, que seria o PIB da extração hipotética, porque aqui a gente está considerando que a região R e a região S, elas não têm interação, que a região S ela não exporta nada para L. Então, consequentemente, o ASR vai ser zerado e o YSR vão ser zerados. Aí o PIB asterístico aqui no caso seria o PIB hipotético calculado, levando em consideração que esses fluxos de comércio entre essas duas regiões eles estão zerados consequentemente. Aí o valor adicionado que a gente vai obter entre essas duas regiões vai ser o PIB original, que vai ser o PIB calculado com todos os fluxos de comércio de forma normal, menos o valor do PIB calculado pela extração hipotética, onde os fluxos de comércio eles estão zerados. Para isso, então a gente vai acabar utilizando as matrizes interregionais de semiproduto, né, do Brasil, como eu já havia comentado, por os anos de 2008 e 2013. Essas matrizes elas são construídas a partir dos dados de contas nacionais e das contas regionais, utilizando a metodologia desenvolvida por Guilhoto Cess Filho e Guilhoto Cess Filho 2015 e 2010. E basicamente seria isso. Aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas e obrigada pela atenção. Acho que eu acabei finalizando um pouco mais cedo, falei meio rápido. Oi, muito obrigado, Daniele, pela apresentação. Pelo que eu estou vendo aqui no chat do site, não tem nenhuma pergunta. Veio alguma pergunta pelo Facebook, professor Galante e Cristiano? Não, ainda não. Não, mas podemos fazer. O professor Jefferson disse que tem uma pergunta. Ah, então vai lá, o Jefão. Alô? Escutando? Oi, professor Jefferson. Estamos ouvindo. Ah, tá. Muito eu faço uma pergunta para você. Você vai o que eu tô apresentação e pelo trabalho, né? Não só apresentação. Jefão, não sei se é só para mim, mas tá muito baixo o microfone e a gente não consegue ouvir. Daniel, enquanto o professor Jefferson arruma a questão do áudio dele, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, assim, a pessoa que mais entende de matriz, insumo e produto é seu orientador, né? Então, dentre a gente aqui, né? Então, com certeza está sendo muito bem orientada. A pergunta que eu faço voltando lá na tua justificativa do teu trabalho, quando você fala assim que os dados, a análise, a estimativa que vocês pretendem fazer, que você pretende fazer, é 2008 a 2013. Não existe matriz para trás disso, antes de 2008? Então, professora, as matrizes que estão disponíveis seriam essas mesmas, porque elas não são compatíveis. Eu acho que tem até alguns dados anteriores, mas eles não são incompatíveis. Elas, então, são matrizes que não podem ser comparáveis. Entendi. Tá. Não, então, é porque eu fiquei me
questionando a questão do seguinte, né? Porque o ideal seria você pegar, para você ver a evolução, como é o que você pretende como programa de pesquisa, ver a evolução dessas estimativas nesse período, e você justifica com relação aos efeitos da crise de 2008, para você ver essa evolução, você teria que fazer uma análise para saber como que estava antes de 2008, a quebra de 2008 e posteriormente a 2008, né? E eu entendo dessa forma, porque você coloca lá que você pretende mensurar esses efeitos fazer essas estimativas tendo em vista os efeitos da crise mundial de 2008 e como essa crise afetou o comércio internacional e provavelmente o comércio subnacional, né? Só que você já vai pegar os dados de 2008 para frente e aí eu fico me perguntando assim, como que você vai fazer uma análise de uma estimativa? Claro, os números vão dar vários resultados lá, né? Mas saber como foi a evolução, como estava antes, né? Se houve um período, se continuou crescendo, se caiu demais, alguma coisa nesse sentido, eu fico me questionando como que vocês pretendem fazer essa questão, né? Uhum. Não sei se está bem desenhado isso na tua cabeça, assim, né? Sim, não, assim, eu compreendo realmente que o correto seria a gente fazer uma análise do período um pouco maior, principalmente para pegar o antes e o depois dos efeitos da crise de 2008. Infelizmente, para a metodologia, a gente não consegue dados anteriores, né, a esse período. Eu compreendo realmente que o ideal seria pegar, né, realmente pelo menos ali em 2015, 2005, 2003, mas a gente, infelizmente, não tem matrizes disponíveis. A gente está, inclusive, tentando ver se a gente consegue estimar dados para 2010 e 2015, né? O professor comentou alguma coisa sobre isso. Agora, antes de 2008, eu acho que isso que é mais difícil a gente conseguir. Dani, muito bem colocado, Cris. Concordo com você. Talvez a gente deva mudar. Exatamente isso, Carlinhos. A partir da crise, né? A partir da crise de 2008, né? Daí eu acho que fica melhor, né, Cris? Isso, exato. Isso que eu ia perguntar. Porque assim, a crise foi se agravando ao longo dos anos, né? Ela começa em 2008, mas o impacto dela não é tudo de uma vez só. Não vem em 2008. Até um dos maiores impactos dela acontece justamente quase em 2013 ali, depois das eleições, depois da Marolinha. No começo foi a Marolinha, né? Depois veio os impactos maiores, né? Talvez seja mais interessante de colocar a partir da crise de 2008 daí, né? Eu acho que fica melhor, né? É a questão só da justificativa, né? Tipo porque assim, realmente nós não podemos comparar a anterior por causa do System of National Accounts da ONU, que é de 2008 para cá. Então, as matrizes para trás, apesar de elas existirem, elas não são comparáveis, sabe? E a gente tem problema de comparar os resultados. Mas é muito bacana, Cris. A gente vai tentar olhar isso e justificar a partir da crise de 2008, né? Eu acho que, Carlos, colocando a partir da crise de 2008 e justificar por serem os dados que são possíveis ser comparados para frente. É o que ela colocou lá no slide, né? Isso, que são disponíveis e comparáveis, né? Dá uma ênfase nisso, né? E aí dizer essa questão de que é a partir da crise de 2008, não o impacto da crise em si, né? Eu acho que fica melhor. Boa, valeu. Alô? Obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Alô, agora me escutam? Sim. Muito bom. Então, só novamente, eu acho que o que eu ia perguntar, acho que já foi respondido, né? Então eu vou deixar que eu ia falar sobre, de fato, seria o efeito da Marolinha, né? Que talvez ficasse interessante, a questão de pegar antes, depois, é falar, mas de fazer alguns gráficos, uma pequena análise, onde efeitos realmente teve, tanto que o Brasil em 2010 cresceu não sei quantos por cento, uma coisa assim. Então
eu acho que, enfim, você dá, plotar aí, ó, o PIB, desemprego, e a partir dele você dá uma pergunta. Mas então, realmente, então, aí, que aí ficaria mais claro, né? O que é que esse efeito aí que não foi tão de magnitude bem menor que outros países, né? Tem lá as justificativas que eu acho que não é o caso. Enfim, acho que é isso mesmo. Por efeito entre todos os estados, Daniel, eu perdi um pedaço do seu trabalho ou é só nas macro-regiões? Não, professor, vai ser feito entre todos os estados. Ah, tá. Bom, tem que esperar os resultados, né? Não sei o que você vai... Mas eu tenho mais problema do que os agrícolas, de maneira geral, né? Então, é esse comentário. Tá, parabéns, hein? Obrigado, professor. O Jefferson, até agora sim, com o que você disse, acho que é até legal, até uma hipótese, né? Que a gente está esperando encontrar é que talvez um dos motivos do Brasil ter amenizado um pouco o efeito da crise é substituído um pouco o comércio internacional pelo comércio subnacional, né? Que a gente é muito grande e é muito importante, e era uma época que nós tínhamos ganho, aumento da renda das famílias e coisas do gênero, né? Então, foi muito isso. Então, acho que pode ser até uma hipótese para o nosso trabalho, a gente pode até pegar alguma coisa aí, né? É uma hipótese, porque, assim, só que eu lembrei agora, só para não perder, assim, eu me lembro que havia anunciamento do México, né? Cortou muito, Jefferson, nós não conseguimos te ouvir, cortou demais. Tá cortando ainda, Jefferson. Agora eu não sei o que fazer. Só aparece a parte que você fala, eu não sei o que fazer. Eu também. Eu acho que não tá dando não, né, Carlinhos? Eu acho que para você também não, né, Dani? Não, professor, não consigo ouvir, tá cortando bastante a chamada. O Carlos, enquanto o Jefão tenta ver alguma coisa ali também, pode intervir aí, tá, Jefão? O digitar ali. O Carlos, eu acho que a ideia também, não sei se como justificativa, as políticas governamentais utilizadas no período, muito aqueles incentivos da linha branca, incentivo, redução de IPI que o governo deu para taxa de zero para compra de carro, aquelas coisas todas, isso deve ter puxado para cima esses valores, né, nesse período para o comércio local aqui, nacional no caso, né? Não sei se teria como incrementar isso daí como justificativa no trabalho para este aumento nesse período ali, né? Eu acho, Cris, que o que nós queremos ver é como mudou a estrutura produtiva. A nossa contribuição é em termos de estrutura produtiva, sabe? Então, por exemplo, nós tínhamos talvez uma estrutura produtiva mais concentrada em alguns estados e desse 2008 para cá, nós talvez, e aí nossa hipótese, tenhamos estabelecido uma estrutura produtiva um pouco menos concentrada, entende? Porque daí nós vamos pegar naquele produto final, por exemplo, nessa geladeira que foi feita, o quanto que vem, por exemplo, de Minas Gerais pelo metal, pela indústria metalúrgica, o quanto vem de tal. Então a gente vai conseguir pegar uma ideia de estrutura vamos dizer assim, fragmentação da estrutura produtiva no espaço, sabe? É mais nesse sentido até do que no próprio valor das vendas, entende? Não, entendi. É que quando ela coloca no problema lá, a determinação disso, o que determina isso por trás desses valores finais
são as políticas de incentivo para que isso ocorra. Eu acho que assim, se essas políticas não tivessem acontecido, né, algumas políticas, por exemplo, de incentivo, isso poderia ter prejudicado e não alterado a estrutura produtiva. Assim, pode ser. Né? Tipo assim, uma relação bem, bem longa, assim, né? Não sei se é possível. Eu acho que dá para fazer depende, porque eu acho que tudo depende também, aquela coisa da gente achar o resultado primeiro e depois procurar uma boa história para contar, né? Acho que a gente tem que tentar fazer os cálculos o quanto antes e depois conseguir uma história consistente aí para justificar nossos resultados. E aí, claro, isso aí pode aparecer com certeza. Beleza. Alô? Alô? Ah, tá, estou no celular. O computador tá ruim. Não é só para deixar. É exatamente isso. Tudo está adiantando, né? Não, exatamente isso. Foi feita uma política muito de incentivo ao consumo doméstico, né? Então, junto com o jargão da Amarelinha, vinha a ideia de continue consumindo, não ponha pé no freio. Né? Então, é só para fechar a ideia. Tá? Então, tá bom. Gente, também vou me despedir, que eu tenho aula às 7h10, tá? Então, preciso me ajeitar aqui. Então, tá. Abraço, hein? Abraço. Eu acho que, seguindo nessa linha aí do Stan, que o Jefferson falou, acho que isso pode vir a ajudar a gente a justificar os resultados depois, né? A gente espera que tenha havido uma alteração da estrutura produtiva e talvez muito por conta disso, né? Por conta do maior poder aquisitivo das regiões, né? Então você tem como expandir a estrutura produtiva no espaço, porque você precisa aumentar a escala de produção, você precisa aumentar outras coisas que acabam demandando uma estrutura produtiva diferente. Então, pode ser sim, pode ser que tenha uma boa justificativa aí. Muito obrigado aí pela contribuição. Carlos, está me ouvindo? Carlos Lenelli. Oi, sim. Oi, estou te ouvindo, Paulo. A hipótese, vocês têm uma hipótese se para 2013 está mais concentrando no espaço ou desconcentrando? Vocês têm essa hipótese? Ou se eu tivesse que apostar R$1, eu falava que está desconcentrando. Eu acho que desconcentra, Né? Mas como eu disse, o trabalho não tem ainda um paralelo, né? Assim, usando essa metodologia aqui para os estados, né? Tem alguns, eu até mandei para a Dani hoje, um artigo usando o modelo computável de equilíbrio geral, B-Maria. Não sei se a Dani viu, Dani. Sim, eu dei uma olhada, professor. Isso. Ali fala um pouco um trabalho do Perobelli e do Eduardo Haddad, então pode ser que seja legal dar uma olhada nele. Mas a nossa hipótese, que é o que está acontecendo no restante do mundo, sabe, Paulo? De fragmentação do processo produtivo no espaço, por causa de necessidade de aumento de escala de produção e diminuição de custo, né? Antes que se alguém tiver mais alguma pergunta, o professor Jandir quer fazer um informe. Pode falar, professor Jandir. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Estamos. Sim. Muito bem. Fazer um convite, pessoal, entre os dias 13 a 15 de setembro desse ano, vamos ter o 3º seminário de perspectivas do agronegócio. Ele começou em 2019, né, quando nós começamos a reestruturar a revista Informe GPEC. Na época começou com uma atividade da revista Informe GPEC, isso ganhou um corpo até inesperado, né, ganhou também uma frequência de espectadores e uma procura muito grande, que nos motivou a fazer o 2º e agora o 3º seminário Perspectivas do Agronegócio. Ele está sob a coordenação aí do professor Weimar Freire, da Rocha Júnior, com auxílio aí do Valdir, da Miriam e demais colegas. Então fica aí o convite para vocês de 13 a 15 de setembro reservarem nas agendas de vocês. Nós tentamos buscar uma data que não interferisse aí alguns eventos que vão ocorrer no mês de setembro, né? Então agora, já adiantado, pedir a vocês que reservem essa data e que prestigiem esse evento, que é um dos principais eventos que nós temos aí no PGE e no PGDRA, pessoal. É um evento conjunto do PGE e do PGDRA, haja vista que ambos os cursos têm como linha de pesquisa a questão do agronegócio, a economia do agronegócio, tá certo? Obrigado, Paulo, pelo espaço e parabéns, Daniele, pela apresentação. Obrigada, professor.
Se eu tiver mais um minutinho, eu queria deixar registrado também que muito obrigado pelas contribuições aí dos colegas e parabéns a Dani pela apresentação, viu, Dani? Mandou bem. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que está presente. Obrigada aos professores que contribuíram também para a minha pesquisa. Com certeza, agora a gente já está um pouco mais preparado para a qualificação, né? Paulo? Oi, alguém mais tem alguma questão, pessoal? Alguma pergunta para a Daniele? Já que ninguém, acho que não, né, pessoal? Carlos e Daniele, nos trabalhos lá sobre resiliência, já que vocês tocaram na questão crise, né? Eles falam lá muito em reestruturação produtiva, né? Depois que vem uma crise, né? Que a questão exatamente da resiliência é ver como as regiões se sobressaem durante uma crise, né? Então tem muito trabalho lá falando sobre reestruturação produtiva, né? Inclusive eu já vi trabalhos utilizando insumo-produto, né? Quem sabe lá vocês consigam ter uma parte dessa resposta se está tendo concentração ou desconcentração espacial da estrutura produtiva, né? Quem sabe seria uma boa dar uma olhada nos trabalhos de resiliência também. Talvez para ver se corrobora, né? Se isso corrobora, né? Porque daí, quem sabe constrói uma hipótese daí, né? O negócio, Paulo, é que daí todo mundo faz por... essa coisa do fluxo de comércio é muito complicado, sabe? São poucos... Para você ter uma ideia, nem existe fluxo de comércio entre as regiões, não existe esse dado. Ninguém sabe quanto o Paraná compra de São Paulo, quanto São Paulo compra do Acre. Esse dado não tem disponível no IBGE, né? Ou em nenhum outro lugar. Então, o que nós temos, nós estimamos tudo via insumo-produto, né? E daí, o que nós estamos fazendo, a inovação do trabalho, ao invés de olhar para o valor bruto da produção, para o valor bruto da exportação, olhar para o valor adicionado de cada unidade da federação que compõe aquele valor bruto, sabe? E aí você tem você pega lá assim, né? Você olha para os dados de exportação do Brasil, o setor de serviço não exporta nada. Mas se você vê, todos os produtos exportados tiveram serviços durante seu processo de produção. Então, os serviços são muito, muito importantes para a exportação. Então, é isso que a gente vai começar a pegar, sabe? Então, acho que talvez olhar para os trabalhos de resiliência em termos de ver se os resultados corroboram ou não, né, com os nossos achados. Sim. Que o serviço entra como ali o termo que vocês utilizaram, a especialização vertical, né? Não, a especialização vertical tem a ver com a participação dos países em etapas, entende? Então, por exemplo, um produto não é feito mais todo dentro de um único país. Então, os países vão se especializando tanto em etapas específicas do processo produtivo e o produto intermediário, né, o bem intermediário, vai viajando por todos esses lugares até ele se tornar um bem de consumo final, sabe? Essa é a ideia. Pode complementar, Dani, se tiver alguma coisa aí, eu já encerro minha fala por aqui. Sim. Então, professor, que nem eu tinha comentado a questão da especialização vertical, ela é bem... essa questão, por exemplo, os serviços, eles são muito menosprezados realmente nas exportações, né? Mas se você for analisar o valor adicionado, ele tem uma participação muito importante, né, dentro do valor desses produtos. E eu acredito que talvez no trabalho a gente vai conseguir dar um pouco mais de destaque para isso, né? Porque pelos trabalhos que eu tenho lido, o comércio interestadual, né, interregional, ele é muito importante, principalmente num cenário como o Brasil, porque a gente tem uma proximidade muito maior, então a gente tem um fluxo de comércio muito grande que ele não é muito estudado, né? Tanto que eu achei, tem poucos, até pela essa falta de disponibilidade de dados, a gente encontra pouquíssimos trabalhos na área que a gente acaba tendo a mensuração mesmo, né, desses fluxos de comércio. Beleza. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, Daniele. Eu queria agradecer você, então, pela apresentação de hoje e
e agradecer a todo mundo que acompanhou a sua apresentação também, e convidar vocês já para o próximo evento, que está agendado para o dia 9 de agosto, que vai ser em uma segunda-feira também. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, então, e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.